Passamos agora à etapa seguinte da aula, a discussão sobre os aspectos radiológicos da criptococose pulmonar. Essa é uma doença causada por um fungo denominado Cryptococcus sp. Esse fungo possui cerca de 30 espécies, sendo que apenas duas causam doença no ser humano, o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat. O gat ele é mais prevalente em pacientes imunocompetentes e o neoformans em pacientes imunocomprometidos. Exemplo, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida ou pacientes que por algum motivo fazem altas doses de corticoides, como por exemplo em doentes que possuem lupus. Na história epidemiológica desses doentes, existe um relato de contato com aves, principalmente pombos, porque esse fungo ele se encontra nos dejetos dessas aves. Do ponto de vista fisiopatogênico, ele se comporta de forma semelhante ao que acontece na tuberculose, na histoplasmose e no paracoco, em que há a formação de um complexo primário. Em geral, esse complexo primário ele tem resolução satisfatória e o fungo, muitas vezes, ele fica quiescente naqueles granulomas parenquimatosos ou linfonodais, e quando por algum motivo existe uma baixa da imunidade celular, existe a possibilidade, portanto, de crescimento desses fungos, causando doença pulmonar, ou então disseminação hematogênica e comprometimento do sistema nervoso central, com quadros de meningoencefalite. Esse fungo ele tem tropismo pelo sistema nervoso central. Inclusive, as formas clínicas mais comuns são essas de meningoencefalite e as formas pulmonares elas acontecem em segundo lugar. No pulmão ou na cavidade torácica, a forma de apresentação mais comum é aquela que cursa com massas ou nódulos. Em geral, esses nódulos podem ser múltiplos, eventualmente eles podem ser únicos. Não existe uma localização preferencial para o achado desses nódulos. Eles podem se situar tanto na periferia do pulmão quanto nas regiões mais centrais, e os tamanhos também variam. A literatura relata 10 a 30 milímetros, mas na prática a gente vê também nódulos maiores do que esse diâmetro. O achado de escavações ele é incomum no paciente imunocompetente, e quando ele acontece a gente tem que imaginar que existe algum grau de imunodeficiência no paciente que faz criptococose pulmonar. Aqui um exemplo de um paciente DPOC. A gente verifica isso na radiografia simples de tórax em PA e perfil, porque existe um achatamento aqui das hemicúpulas diafragmáticas e um aumento do espaço retroesternal, e na radiografia em PA também aquele aspecto de hiperinsulação clássico, chamando a atenção principalmente aqui na região do lobo inferior direito. Na região do lobo, no terço superior direito, a gente nota que existe de forma predominante uma massa com uma escavação no interior, que se projeta na radiografia simples em perfil em regiões mais posteriores do lobo superior direito. Na tomografia computadorizada em janela de parênquima, a gente verifica aqui do lado esquerdo a presença dessa massa consolidação com uma cavidade interna com paredes irregulares. E aqui chegando um brônquio, como se fosse um broncograma aéreo, de permeio a essa grande área de consolidação. Nos cortes mais inferiores, a gente nota aquele aspecto da hiperinsulação do parênquima dos terços inferiores nesse paciente que apresentava DPOC. Então, um doente que tinha um quadro crônico obstrutivo pulmonar, quadro arrastado, e que fez uma infecção que foi confirmada histopatologicamente como sendo criptococose, mas um aspecto pouco comum em que a gente nota a escavação. Então, lembrar que sempre existe, ou quase sempre existe, algum grau de imunocomprometimento desse paciente nos doentes que fazem criptococose com escavação. Aqui um outro paciente, radiografia de tórax em PA e perfil, mostrando nódulos de baixa densidade distribuídos de forma aleatória pelo parênquima pulmonar.
aqui nas imagens com maior aumento, mostrando o aspecto desses nódulos de baixa densidade. É sempre bom estar atento a essas possibilidades, porque nem sempre a gente pode detectar isso, ainda mais quando a radiografia ela não tem um padrão técnico adequado. Na tomografia computadorizada, essas 4 imagens, principalmente aqui nos terços superiores, a gente nota o aspecto desses nódulos múltiplos, olha, localizados preferencialmente na periferia, eventualmente também aqui em regiões dos terços inferiores dos campos pleuropulmonares. Então são diversos criptococomas, uma forma de apresentação bastante comum, acontecendo nesse paciente que tinha relato de ser HIV positivo. Uma outra paciente que se apresentou no serviço de emergência com um quadro de dor torácica com irradiação para membro superior direito e apresentava no exame radiológico a presença de massa no lobo superior direito, que foi biopsiada e confirmada como um criptococoma, associada a outros nódulos no parênquima, tanto à direita quanto à esquerda, e do lado direito, principalmente aquele aspecto de linfonodomegalias hilares com compressão brônquica e também linfonodomegalias nas regiões axilares. Então era uma paciente que apresentava vários criptococomas, um deles predominante e dominante no lobo superior direito, associados a linfonodomegalias hilares e axilares. O achado de linfonodomegalias e dermo pleural não é tão comum nessa doença, mas quando ele ocorre, ele vai estar associado, em geral, a essas lesões no parênquima que são mais típicas e prevalentes. Um outro paciente que apresentava, agora de uma forma mais unilateral, a presença de várias massas e nódulos distribuídos de forma randômica, ao acaso. A gente nota aqui na tomografia a visualização mais bem acurada dessas massas, desses nódulos, mostrando algumas opacidades em vidro fosco de permeio. Então, o achado de consolidações, vidro fosco, eventualmente ele acontece também, assim como o espessamento no intertício. Mas a literatura refere que os achados mais comuns são de nódulos e massas pulmonares. Lembrando que a escavação ela é mais comum em pacientes com algum grau de imunodeficiência.